Foi uma decisão minha e do João Luiz, independentemente de partidos políticos, que nós participávamos do movimento, mas nos mantínhamos independente do movimento. Ajudávamos no movimento, mas não estávamos filiados. Então não foi decisão de partido nenhum, foi uma decisão nossa de acreditar em fazer a revolução. Não sabíamos como fazer a revolução. O país vivia um momento especial de abertura que nós não acreditávamos. Então nós decidimos fazer o sequestro para nos incorporar. Quando descemos em Cuba, tudo estava em aberto. Não sabíamos o que poderia acontecer. E eles fizeram as perguntas normais, interrogatórios normais. E inclusive no momento eu perguntei para esse oficial se nós estávamos presos. Eu perguntei, nós estamos presos? E ele falou, vocês estão presos. Aí eu perguntei para ele, vamos para uma cadeia? Aí ele disse, talvez. Sim, passamos no início por interrogatórios. Passamos 3 dias primeiros em Camagüey e todos os dias eles nos interrogavam, perguntando para saber o que éramos, quem éramos, o que fazíamos, o que pretendíamos. Pediam um pouco que descrevêssemos sobre a realidade do Brasil, que falássemos sobre os partidos, sobre a situação, sobre a conjuntura política. Falar sobre a abertura que eles estavam fazendo, parece que era uma forma deles verificarem se as informações que nós estávamos passando eram reais, eram verdadeiras. Porque nós imaginamos, João e eu imaginávamos que eles sabiam da nossa procedência. Estavam investigando também em algum lugar quem éramos nós dois. Mas informamos ao governo cubano que eram pessoas ligadas à causa dos trabalhadores, que eram ligadas, né, ao movimento social, né, jovens, né, muito jovens. Inclusive informamos que eles não eram militantes de destacado reconhecimento, né, não eram militantes com uma grande bagagem intelectual, mas eram militantes que tinham um compromisso muito aguerrido, né, com a causa dos trabalhadores, e que, portanto, o governo cubano poderia ficar tranquilo, porque não se tratava, e essa era a grande preocupação do governo cubano, não se tratava de nenhuma infiltração. Não, lá nós nunca fomos presos. Porém, durante um período inicial de investigação, que eu posso dizer que foi um período de 1 mês e meio, ficamos detidos numa casa. Nessa casa tinham pessoas que iam até lá, levavam comida, se tínhamos alguma dificuldade, tratavam de resolver essa dificuldade. Estávamos nessa casa, só que a gente não podia sair pela cidade, nesse caso foi Havana, não podíamos sair pela cidade para passear, nem nada. A minha presença aqui me dá a possibilidade de ver com meus próprios olhos, para desmentir aos incrédulos que ainda existem por aí, que realmente aqui se está construindo um mundo novo, um mundo diferente do nosso. Ele sequestrou o avião, e ele sempre me falou isso, porque o livro dele de cabeceira era A Ilha, do Fernando de Moraes, que retratava uma realidade de Cuba que não era a realidade da época, que não é a realidade de hoje, mas que para as pessoas, digamos, da esquerda brasileira, aquele livro sempre foi um livro de referência. Para mim também foi o meu livro fonte de consulta quando eu fui fazer prova para me habilitar para a escola de Cuba, porque até então era a única literatura que existia no Brasil que falasse de Cuba. É uma história absolutamente espantosa, é uma história absolutamente espantosa. Jamais poderia passar pela minha cabeça no dia que eu sentei na máquina para escrever esse livro, que 3 garotos fossem sair de Fortaleza, entrar num avião, tocar o revólver na cabeça do comandante e dizer, toca para Cuba. Você vai para lá, né, você vai sobrecarregado de valores, outros, consumistas principalmente, e tu vai querer lá em Cuba ter o teu carrinho, o teu carro particular, o teu automóvel, e não vai ter. Ou tu vai querer pelo menos uma Topic, como tem aqui, tu não vai ter.
tu vai ter um sistema de transporte precário. É o preço para ter aquela tranquilidade, digamos assim, né? Aquela busca por valores interiores. Então, muitas das pessoas se frustram. Eu conheço depoimentos nesse sentido, que voltaram frustradas. E eu falei o seguinte, olha, você não pode avaliar a realidade cubana com os valores da sociedade burguesa. Não dá para comparar, para avaliar. Você tem que avaliar com outros valores, valores que estão além de Cuba, além do que se imagina que seja o socialismo. Eu pergunto o seguinte, que países no mundo, quantos países no mundo, incluindo aí os Estados Unidos, a França, o Japão, as potências mais ricas do planeta, quantos países no mundo podem botar um outdoor desse numa avenida da sua capital? Hoje à noite, 500 milhões de crianças vão dormir na rua e com fome. Nenhuma delas é cubana. Foi isso que a Revolução construiu.